No título 2, tá, dos direitos fundamentais, capítulo 1, do direito à vida e à saúde, tá? Então aí tem mais a ver com a gente. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade, tá? É muito triste isso, mas a gente ainda vê muita discriminação com relação às mães carcereiras, né, as presidiárias que vão ter os nenéns no hospital, e aí tem aquela questão da amamentação, né, então muitas vezes, né, o profissional fica, né, com ações de preconceito, atitudes de preconceito com essa mãe. É garantido por lei o direito da criança à amamentação, tá bom? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe, né? Não tem mais aquele negócio de berçário. Os nenéns ficam tudo lá no berçário. Não fica mais, fica lá junto com a mãe. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observando a princípio, né, a equidade no acesso às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança ou adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais, né, de saúde e especificadas de habilitação e reabilitação, tá? Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças da primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizerem necessários. Traduzindo, né, não dá para pôr, né, uma pessoa despreparada para trabalhar com criança e adolescente, né, principalmente as crianças na primeira infância, tá? Então, o profissional que vai trabalhar com as crianças nesse período aí até os 6 anos, ele precisa receber essa formação específica. Por isso que quando a gente fala de PSF, vocês devem lembrar isso, né, de saúde coletiva, a gente diz que o médico tem que ser generalista da família, a enfermagem, né, a enfermeira tem que ser generalista da família, e isso no caso da atenção básica. Agora, em casos de instituições e de setores específicos desse cuidado, os profissionais eles também têm que receber essa capacitação. E muitos hospitais já oferecem essa capacitação, essa formação específica, tá? Para as pessoas que trabalham. Aqui nesse capítulo ele também fala das crianças e adolescentes com deficiência, tá? Cada vez mais é possível a gente ver a inclusão deles. Aqui está falando com relação à saúde, mas isso é de forma geral, tá? Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, assim, nesses casos, é quase que uma obrigação a notificação por parte de pessoas leigas e é a obrigação por parte dos profissionais da saúde. Então, isso acontece com uma certa frequência, tá? Na hospital, pronto-socorro, é notificado. Qualquer suspeita, né, qualquer situação em que a criança chegue, o conselho tutelar é acionado. Então, é comum a gente ouvir relatos de até pessoas que cuidam muito bem dos seus filhos, mas que por algum motivo o filho sofreu ali um leve acidente, por exemplo, queimou o braço. Foi um acidente, chama o conselho tutelar. Apareceu, caiu alguma coisa, meio suspeito assim, chama o conselho tutelar, tá? Até que se prove que foi um acidente, que a criança não tem sinais de maus tratos e mais uma série de outras coisas, tá? As gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à justiça da infância e da juventude. Por que eu coloquei esse parágrafo aqui? Por que esse parágrafo? Porque, por exemplo, doar o filho, né, manifestar a intenção de doar o filho, tecnicamente não é ilegal, tá? Só que você precisa o quê?
informar a justiça, manifestar a sua intenção à justiça. O que ocorre muitas vezes é que a mãe abandona, né? Nesses casos há um crime, mas assim mesmo há toda uma avaliação em torno do psicológico dessa mãe. O porquê que ela avaliou, o porquê que ela abandonou, o que aconteceu com o psicológico dela, será que ela está em depressão pós-parto? Tem tudo isso que tem que ser avaliado. No Estatuto da Criança e do Adolescente, além do que a gente já comentou, de proteção à criança, proteção ao adolescente, ele abrange muitas outras vertentes com relação a esse assunto, como, por exemplo, questões de adoção, questões de mães que querem doar os seus filhos. E em hipótese nenhuma pode haver, né, esse tipo de tratamento vexatório para a mãe. Então ela vai ser encaminhada sem nenhum constrangimento à justiça da infância e da juventude, tá bom?